olhe para aquilo que Deus já fez. Se Deus fez antes, por que não faria agora? Se Deus te deu curas antes, livramentos antes, respostas antes, por que não faria agora? Se Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, aí é aquela questão. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então talvez o que está diferente é a fé. Qual é o meu nível de fé? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. Eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Boa noite. Diga comigo, por favor. Olhe para o que Deus já fez. Olhe para o que Deus já fez. Deixa eu ler essa palavra para você de Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós sabemos muito bem que nós temos uma tendência a olhar sempre para coisas que nós ainda não temos. Ignorar aquilo que Deus já fez. Ignorar aquilo que nós já vivemos. E às vezes é muito importante, às vezes a gente parar em algum tempo, alguns minutos, e pegar uma folha, um caderno e colocar isso. Você vai descobrir que você tem centenas de motivos para agradecer todos os dias. Mas a gente tem sempre a tendência de olhar para aquilo que eu não cheguei ainda, daquilo que eu não tenho ainda. E isso nos torna pessoas ingratas. Pessoas ingratas são mal-humoradas. Pessoas ingratas, obviamente, elas não veem valor naquilo que ela já conquistou. E, consequentemente, quando nós temos uma postura ingrata, nós não vamos ter novas vitórias. Porque tudo aquilo que a gente despreza, a gente vai perder. Então é muito importante, pessoal, nós analisarmos como são os nossos olhos. Como que nós temos olhado para a vida? Porque é muito sério isso. Se nós não olhamos com os olhos da fé, a gente está abrindo portas para o diabo entrar e arruinar a nossa vida, porque o Senhor ele só veio para nos agregar, para nos dar uma vida e uma vida plena e abundante. E o diabo é chamado de ladrão. Ladrão só sabe fazer isso, só tirar dos outros. Ele tira a paz, ele tira a alegria, ele tira a motivação, ele tira tudo, mas quem deu? Quem deixou a porta aberta? Quem destrancou para ele entrar? Sou eu. Eu dou essa abertura, eu dou essa legalidade, essa liberalidade para o diabo entrar e trabalhar, porque eu estou olhando para outras coisas. Que tremendas trevas são, hein? Jesus falou, se você tem trevas dentro de você, que trevas, hein? Tem trevas e trevas, tem aquela lá que tem aquela escuridão, né, que é aquela escuridão que dizem, né, que é como se você pudesse tocar, né, de tão densa, aquela que é assustadora. É diferente aquelas trevas, aquela escuridão, de quando você vai dormir, por exemplo. Você apaga as luzes, mas sempre tem um fiozinho de alguma janela, de alguma luz da rua,
Mas tem aquela, por exemplo, que você está no meio da estrada, que você desligar o farol lá, você não vê um palmo na sua frente. Às vezes a lua também não tem lua. Tem dias e dias. Tem dias que quem já foi no campo, eu já tive, por pouco tempo, infelizmente, eu já tive alguns momentos, né, de cavalgar à noite, lá no rancho, quando era bem mais novinho, que às vezes era noite de lua cheia. Parecia que você estava aqui. Eu enxergava, a gente sabe, né? Quando é lua cheia, é como se tivesse um caminho de lâmpadas. E não tem nada. Mas a lua cheia te faz enxergar centenas de metros. Mas tem aquele período do mês que não existe lua. Então aquela treva, aquela coisa densa, assustadora até. Que a gente fica tenso, vai tropeçar num bicho, vai tropeçar numa cerca, vai tropeçar num buraco, vai passar alguém aqui, a gente não sabe. Então uma pessoa que está em trevas, ela está num terreno muito perigoso, porque ela não está enxergando aquilo que pode acontecer com ela. Por quê? Porque ela está cega. E olha o que diz aqui na palavra, em Filipenses 4:4. Alegrem-se, fala comigo, sempre no Senhor. Ok? Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por todos. O amor, a gentileza, o respeito, seja conhecida por todos. Não só pelo colega de trabalho, pelo vizinho, pelo patrão, mas por todos. Pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos colegas no trabalho, pelos irmãos na igreja, por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, atitudes de gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Você está ansioso por alguma coisa? Você está aflito? Está preocupado com uma situação? Em tudo, pela oração e súplicas. Eu estou ansioso por alguma coisa, eu tenho apresentado a Deus essa situação? Eu tenho colocado, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma resposta. Por oração e súplicas e com atitudes de gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Eu estou com os meus problemas. Todo mundo tem que saber que eu tenho problemas. Não, ninguém tem que saber que você tem problemas. Ninguém tem nada a ver com seus problemas. O Senhor está falando, a palavra está falando, não fica ansioso. Jesus falou, quem vive desse jeito são os pagãos, são os incrédulos. Porque o justo, ele confia, ele olha para os passarinhos, ele olha para as plantas, ele vê que tudo está em ordem. A natureza não é um caos. A natureza tem uma ordem. Ontem tinha um passarinho que eu queria saber que passarinho que é aquele. Eu nunca ouvi aquele passarinho na vida. Era um canto tão bonito, tão feliz. E ele tem problemas. Ele tem que achar o lugarzinho para ele dormir. Ele tem que achar comidinha para ele todos os dias. Ele tem que ir atrás da vida dele, ele tem que trabalhar. E ele começa cedo, né? Ele começa cantando lá cedinho, ele te acorda às vezes, cantando. E ele tem os problemas dele, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Deus já colocou no DNA dele um instinto do que ele tem que fazer. Ou seja, de uma forma inconsciente, ele sabe que ele depende de Deus e que tudo vai dar certo. Não é interessante? A natureza, os leões, o leão ele tem que comer, ele tem que matar algum animal. Mas você não vê ele desesperado. Você vê que quando ele está lá, tem um momento do dia dele que ele está lá dormindo com a barriga para cima. Mas ele sabe que ele vai ter o horário, que ele vai ter que sair, que levantar e caçar a zebra, a gazela, o antílope,
Porque ele tem uma responsabilidade, ele tem as leoas, ele tem a casa dele, ele tem os filhos dele, os filhotes para comer. Então veja, o Senhor nos dá visões, ilustrações, justamente para a gente se espelhar nisso. Ele nos dá parábolas, ele nos dá imagens, como eu falei na quarta-feira, né? No culto, que foi o momento que eu cheguei em casa, depois de ter deixado as meninas em casa, na escola, e eu já olhei o céu daqui muitas vezes, mas naquele dia eu olhei diferente. E na hora, estava um céu incrível, lindo, mas sempre tem um céu bonito. E eu lembrei da imagem de Abraão. Abraão, a vida toda dele, ele morou não a vida toda dele, mas boa parte da vida dele morou no deserto. Então ele tinha olhado para aquele céu milhares de vezes. Mas naquela noite Deus deu uma perspectiva diferente, deu uma perspectiva de grandeza. Vai lá, Abraão, vai, sai dessa tenda, olha para cima, olha para o céu, tenta contar. Assim será a sua descendência. Então ele deu uma imagem de grandeza. Jesus nos dá uma imagem de paz, nos dá uma imagem de plenitude, de tranquilidade. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz, fala paz. Fala, eu tenho paz. A paz que excede todo entendimento. Eu nem sei porque eu estou nessa paz. Eu estou com um problema disso, daquilo, mas eu estou em paz. Aí, ó, essa é a paz que excede todo entendimento. Mas se eu não estou dormindo, se eu não estou comendo, ou se eu estou comendo demais, ou se eu não estou tratando bem as pessoas, porque eu estou com um problema, eu estou contrário à palavra. Eu não vou alcançar meu objetivo, eu não vou ter cabeça, visão, sabedoria para chegar numa solução, porque eu estou de contrário à palavra. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu não tenho motivo para me alegrar. Olha os olhos aqui, ó. Que tremendas trevas são. Então perceba, pessoal. Perceba que a palavra está nos ensinando o tempo todo. Ó, se você tiver olhos de trevas, obviamente você não vai enxergar nada. Você não vai enxergar saída, você não vai enxergar alegria, você não vai enxergar uma solução, porque você está envolvido com coisas erradas. E o Senhor está falando aqui, ó. Não fique ansioso, mas vai orar, vai ser grato, vai suplicar a Deus, vai apresentar seus pedidos a Deus, vai confiar, vai ficar em paz, como o passarinho fica. Que excede todo entendimento, ninguém está nem entendendo, e quem é para entender? É para eu entender. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, finalmente. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Olha aí. E o Deus da paz estará com vocês. Então, o que devemos fazer? Colocar em prática tudo que, fala comigo, eu aprendi, eu recebi, eu ouvi e eu vi. Então você tem recebido palavras, direções, mas talvez está faltando isso, ó. Pôr em prática. Talvez teoria a gente tem muita. Talvez a gente está gordo de teoria. Quase um teólogo de tanta teoria, mas agora eu preciso pôr em prática. Põe em prática a sua confiança. Põe em prática estar bem quando nada parece que está bem. Põe em prática ter atitudes de amor quando você não sente vontade de ter atitudes de amor. Faça as declarações quando você não está com vontade de declarar, você não está vendo um motivo para declarar coisas boas. A gente já falou do culto da mentalidade, do culto das palavras, das declarações,
de padrões antigos, hereditários, ponham em prática. Fecho as portas, falo direito, penso direito, trato as pessoas direito, creio direito, oro direito. Coloquem em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram, ou seja, não tem para onde correr. Aí eu assisti o programa, colocou em prática. Aí eu li o meu capítulo, li meu devocional, colocou em prática. Aí eu fui no culto, colocou em prática. Ah, eu orei sobre isso, coloquei em prática o que eu pedi. Porque a gente já sabe. Se eu pedir coragem para Deus, Deus não vai vir aqui me fazer virar o Rambo Chuck Norris. Ele vai me permitir situações para ter coragem. Se eu falo, eu preciso de mais fé, Deus vai permitir um problema aí para eu exercitar a minha fé. É assim que Ele nos faz crescer. Ele não vem, abre a nossa cabeça e enfia. Ele dá condições, Ele dá graça. A palavra diz que o Senhor não permite nada além do que eu posso suportar. Então, se eu estou passando por uma situação, por uma crise, eu tenho graça para suportar essa situação. Então, eu tenho que colocar em prática, porque a gente sabe, né? Tem dias e dias. Tem dias difíceis e tem dias mais difíceis. Tem dias mais pesados. Tem dia que você precisa lidar com situações mais complexas. Tem aquele dia que seu corpo está mal, que você está com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, que você tá gripado, está com um mal-estar, está com diarreia, está com virose, está tudo ruim naquele dia. Tem dia que você está com o seu corpo perfeito. Mas tem dia que você está com um problema no casamento. Tem dia que a esposa naquele dia está mais abençoada do que o normal. Tem dia que o marido está mais atentado do que o normal. Tem dia que o filho está com uma situação. Tem dia que você pega uma mentira. Tem dia que o filho faz uma coisa que te entristece. Tem dia que você recebe uma notícia no seu trabalho. Tem dia que você recebe uma ligação que te assusta. Tem dias e dias. Tem dias que a pessoa manda uma mensagem te preparando para o pior. Tem dia que você tem que fazer um exame lá e o médico já bota um medo, já bota uma aflição. Tem dia que a escola liga falando que o seu filho está com uma situação lá. Ou seja, é a vida. As coisas vão acontecer. Tem dia que você está esperando uma coisa acontecer, uma pessoa te pagar e a pessoa não pagou. E você tem um compromisso, você tem uma situação para resolver, você tem uma situação financeira que está te afligindo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar meus cabelos, eu vou chorar, eu vou desequilibrar, eu vou abandonar. Não. O que a palavra está falando? Apresente os seus pedidos a Deus. Vai orar. Vai ficar em paz. Porque é aquela frase que eu sempre uso: se você pudesse resolver essa situação, você já teria resolvido. Se você não pode, o que eu tenho que fazer? Senhor, é o Senhor que precisa dar um caminho norte aqui. O que era humano eu já fiz. A minha parte de ir lá e conversar e acertar e tal. Bom, essa minha parte eu fiz. Agora é o Senhor. Eu vou fazer a minha parte humana de orar, de pedir, de apresentar ao Senhor, de colocar nas minhas orações, de chamar a atenção do Senhor, de abrir um jejum para isso, de ir para a igreja, de sair do celular, de sair de casa, de sair da distração. Eu vou para a Bíblia, eu vou orar, eu vou lá na igreja, mas não é dia a dia que eu vou na igreja, não é um dia, não tem culto, não tem nada acontecendo agora. Tem sim. Você sabe muito bem que a gente está aqui aberto. Mas eu não quero falar com ninguém. Não precisa. Você vem aqui, você tem o seu tempo. Eu quero falar, também vai ter oportunidade. A palavra está falando: apresente-se a Deus. Tome posse da paz em Deus, que excede todo entendimento. 2 Coríntios 10, 3-5. Embora sejamos humanos,
Não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas, mas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Vou perder, vou morrer, vai dar tudo errado. Os falsos argumentos, fortalezas humanas. Destruímos todas as opiniões arrogantes, teimosas, difíceis, que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo, esse que é o caminho que a gente tem que fazer sempre. Eu pego esse pensamento diabólico, os pensamentos de Deus são de paz, de bênção para nos dar o fim que esperamos. Os pensamentos de Deus não são de derrota, de fracasso, de miséria. Então eu levo cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então é uma decisão. Fala, uma decisão de ensinar a mente. Vamos juntos, pessoal, mais forte. Decisão de ensinar a mente a obedecer a palavra. Então, uma decisão, vou ensinar a minha mente, eu não vou ficar pensando tudo que eu tenho vontade de pensar. Eu não vou ficar dando margem para sentir tudo que eu quero sentir. É uma decisão de ensinar a minha mente a obedecer a palavra. Então, traz para a sua vida. Qual é o filtro que você usa? Como a gente acabou de ler. Você pensa naquilo que é amável? Você pensa em tudo aquilo que é verdadeiro? Você pensa em tudo aquilo que é nobre, que é correto? Seus pensamentos são puros? Seus pensamentos são de boa fama? Se alguém pudesse enxergar os seus pensamentos, eles são de boa fama? Eles têm excelência? Eles são dignos de louvor? Essas perguntas, pessoal, já esclarecem muita coisa na nossa vida. Porque se o meu jeito de pensar e sentir e falar não está dentro desse filtro, aqui de Filipenses 4:8, então já muita coisa já se explica. Os meus pensamentos são de derrota, os meus pensamentos são de fracasso, os meus pensamentos são de miséria, os pensamentos são de entregar, os meus pensamentos são de separar, os meus pensamentos é de morte, são de morte, de aceitação. Então está errado já. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem, fala comigo, firmes na minha palavra. Então é firme, só que na palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Portanto, vamos juntos, por favor. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, eu só serei livre se eu acreditar em Jesus. Eu só serei livre se eu acreditar na palavra de Jesus. Então a maioria continua acreditando em mentiras. Por isso que tem tanta gente infeliz. Por quê? Primeira palavra de hoje. Olhos de trevas. Então quando ela está infeliz, é porque os olhos dela são de trevas. E quando ela tem olhos de trevas, ela dá abertura para destruição. É a destruição. Então você se considera realmente livre? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você se considera livre? Não precisa levantar a mão. Mas talvez aí dentro de você disse, claro que eu sou livre. Então,
Como nós vemos aqui, ó, se o Filho me libertou, de fato eu sou livre. Se Jesus me libertou, eu sou livre. Então, se eu sou livre, se Cristo me libertou, por que eu ainda penso em separar? Se Cristo me libertou, por que eu penso ainda em entregar, em abandonar, em desistir, em aceitar uma doença, em aceitar uma miséria, em aceitar, pessoal, uma condição pequena? Às vezes não está acontecendo nada de muito dramático, mas o fato de eu acreditar que eu não posso mais, eu nunca vou passar desse teto, eu nunca vou ser a pessoa que vai ganhar centenas de milhares de dólares, milhões de dólares, só o fato disso já dá um tilt, já dá um bloqueio na minha mente. Opa, não, peraí, não, eu só consigo ganhar até 10, até 20, 100, 1 milhão, não, peraí, isso é só para aquele que... Aí a gente apresenta os nossos falsos argumentos, que eu preciso pegar e levá-los cativo e ensiná-los a obedecer a Cristo. Então analisa, você realmente é livre? Se o Filho te libertou, de fato você é livre? Você acredita que pode mais? Veja que na palavra, toda palavra, nós vemos que o Senhor está sempre impulsionando. Vai, levanta, corre, atravessa, pisa, percorra. Toda palavra nos dá a direção para ir em frente. Não é verdade? Sim ou não? A palavra nos dá as direções. Mas se o Filho não me libertar, se eu não sou uma pessoa que vive com base na verdade, eu nunca serei livre. Então, analisa isso. Se você realmente é livre, os seus pensamentos são de trevas ou de luz? Se você realmente é livre, então o diabo não vai ter poder sobre seus pensamentos. O diabo não vai ter poder sobre seus sentimentos. O diabo não está determinando as suas escolhas. O diabo não está determinando os seus resultados. Quem está determinando os meus resultados sou eu. Se eu acredito na verdade, eu tenho frutos com base na verdade. Mas se eu continuar acreditando em mentiras, eu vou continuar pensando naquilo que o diabo quer que eu pense. Não é para mim, eu nunca vou chegar, eu não vou alcançar, isso daí é algo impossível, isso não é para mim, isso é só para o outro, é porque eu não fiz isso, é porque eu não tenho aquilo, é porque se eu tivesse essa amizade, essa sociedade, se eu estivesse em tal empresa, se eu tivesse tal equipamento, se eu tivesse tal curso, se eu tivesse tal influência. Cadê Deus nesses planos? Deus está nesses planos? Cadê Deus? Se Deus não está nos meus planos, eu continuo lutando com a força do braço. Ah, não, porque eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, quando eu tiver isso. Não, peraí, Deus, cadê? Vamos para a Bíblia, vamos para os heróis da fé. O que Davi tinha? Davi claramente mostrou lá em 1 Samuel 17. Eu não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho lança, eu não tenho dardo. Eu tenho o Senhor dos Exércitos, que é por mim. Aquele que você desafiou. Aquele que é por mim. Então a gente pode não ter nada aos olhos humanos. É aí que o poder do Senhor se manifesta com mais poder. Porque é aí que fica evidente, como no caso de Abraão. Abraão com 75 anos, a mulher era estéril, a Sara era estéril, mas ele ainda podia engravidar uma mulher, tanto que engravidou Agar. Aí ele quis, aí Deus teve que mostrar, ó, já que você está podendo ainda, ô Abraão, já que você então consegue fazer muita coisa na força humana, então fica mais 25 anos aí, 24 anos. Para quando realmente
não tiver condições, seu corpo já estiver amortecido mesmo. Aí com 99, o Senhor dá o Isaac para Sara, o riso. Agora que ficou tudo já era impossível, né? Porque a Sara era estéril. Mas é como se fosse possível ficar mais impossível. E é aí que Deus se manifesta. Então, meus queridos, se eu sou livre, os meus pensamentos também são livres. Então, como nós lemos aqui, se eu estou ansioso, se eu estou com alguma situação, qual é o meu caminho? Eu vou apresentar a Deus em oração, em súplicas, com atitudes de gratidão, os meus pedidos. E vou confiar. E vou ter a paz. A paz que ninguém entende. Está a esposa vendo o marido na paz, como é que você não está preocupado? Eu estou, mas eu estou em paz. O marido está olhando para a esposa, fala assim, você não está vendo? Você está flutuando, né, nessa terra? Não, eu estou vivendo, eu sei. Mas eu tenho paz. Vamos colocar nas mãos de Deus. E colocar nas mãos de Deus nós sabemos muito bem, que não é ficar sentado esperando alguma coisa bater na sua porta, é fazer tudo que está ao meu alcance. Senhor, me responde, Senhor, me abre a porta, Senhor, me dá a vitória, Senhor, faça alguma coisa. E é claro que eu estou fazendo a minha. Eu estou vigiando a minha língua, eu estou meditando na coisa certa, eu não estou buscando atalhos igual eu tentei fazer, eu fiz a minha vida inteira. Eu não estou maltratando, eu não estou de cara fechada, de cara amarrada, eu não estou isolado do mundo, não. Eu não sou um egoísta, um imaturo. Eu tenho a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, meus queridos, olhe para aquilo que Deus já fez. Se Deus fez antes, por que não faria agora? Se Deus te deu curas antes, livramentos antes, respostas antes, por que não faria agora? Se Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, aí é aquela questão. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra? Então talvez o que está diferente é a fé. Então a gente precisa trazer para a nossa consciência, para a nossa vida, qual é o meu nível de fé? Porque a palavra diz que se ela for minúscula, como um grão de mostarda, ela já faz coisas poderosas. Então talvez essa fé é zero, é nula, é inexistente. Porque se ela não está gerando milagres, não está gerando uma mudança de mentalidade, não está gerando uma mudança de forma de falar, uma mudança de atitude, então ela não existe. Porque tudo que não for feito por fé será pecado. Então, eu falo pela fé, eu oro pela fé, eu declaro pela fé, eu trabalho pela fé, eu lido com o outro pela fé, e não pelos sentimentos, porque pelos sentimentos você não vai trabalhar, pelos sentimentos você trata mal as pessoas, pelos sentimentos você não vai nem querer orar, você vai ficar aqui remoendo coisas e sentimentos e pensamentos, não, e começa a desenvolver gastrite, e dá uma insônia, e dá uma enxaqueca, ou seja, tudo que o Senhor já falou. Quem se preocupa desse jeito são os pagãos, são os incrédulos. Então vamos colocar força com inteligência. Vamos botar força naquilo que funciona, que é obedecer a palavra. Ó, se os seus olhos forem bons, você será cheio de luz. Então a gente vê na palavra isso. Os homens de Deus, eles tinham paz. Eles tinham lutas, tinham dificuldades, mas a postura deles era de confiança. Você vê o povo lá com Moisés, dia sim, dia também, estava lá reclamando de fome, de sede, vamos voltar, porque o peixe era bom, porque o pepino era bom, porque o alho poró era bom. Você não vê o Moisés falando isso. Ele fala, eu vou orar. Eu vou consultar a Deus. Senhor, mostra-me tua glória. Senhor, eu quero me aproximar mais do Senhor. A cabeça totalmente diferente. Olha o Caleb.
Todo mundo falando, não, esse povo é grande demais, esse povo é difícil demais, esse povo é poderoso demais, vamos voltar para o Egito? É sempre assim, termina, falava, reclamava, aí no final das contas a saída é, vamos desistir? Vamos parar? Vamos voltar? Vamos esquecer isso? E o Caleb falava, Deus só precisa se agradar de nós. Ele não falou, nós precisamos fazer muitas armas, muitas espadas, muitas lanças, muitos escudos, aí vai dar certo. A gente vai preparar uma estratégia e vamos fazer aqui, assim e tal, você vai por ali, uma tribo vai por outro lado e a gente cerca eles. Não. Deus só precisa se agradar de nós. É certo que venceremos. Então acredita nisso. É certo que eu vou vencer. Fala, é certo que vencerei. É certo que vencerei. Por que não seria? Caleb, o que ele tem de melhor que você e eu? Davi, o que ele tem melhor? Abraão, a gente tem muito mais condições do que eles. Eles não tinham Bíblia. A gente tem um exemplo deles. E eles que não tinham exemplo de nada? E o Abraão, que não tinha exemplo de ninguém. Ele que começou tudo. Não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha nada. Ouviu uma voz, obedeceu essa voz, e aqui nós estamos falando dele depois de, 5.000 anos, não sei. E às vezes o Senhor está falando para nós, todo dia, manda mensagem, manda culto, manda programa, manda mensagem, de todas as formas. E eu estou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Vem a palavra, como diz na palavra, né? Eu mandei os mensageiros, eu mandei os profetas, eu mandei as palavras, vocês apedrejaram todo mundo, vocês mataram todo mundo. E o Senhor está falando, mas cadê, Senhor? Que eu não estou vendo uma resposta. Está vindo, é que eu estou ignorando, eu estou surdo para a palavra. Então vamos dar crédito à voz do Senhor. Vamos ouvir, vamos olhar. O que Deus já fez? Olha a minha vida como está. Se eu fizer uma lista aqui, eu consigo pelo menos uns 80 motivos de gratidão. Como? Faz o teste. Faz o teste, uma vez eu fiz isso. Faz o teste, você vai surgindo coisa que você nem imagina. Você tem uma unha, já é um motivo de gratidão. Você piscar. Uma vez eu vi um negócio, olha que demônio. Mulher viciada em procedimento estético. Foi mexendo na cara, até que um dia ela deu uma bela ideia de mexer na pálpebra dela. O médico cortou o nervo, o olho dela não fechava. Ou aquelas pessoas que até o médico não cortou, mas ele cortou demais, o olho não fecha totalmente. Não sei se vocês já viram algo assim. Não fecha tudo. Até para você piscar, você tem que ter gratidão. Detalhes. Deus está nos detalhes. Você está aqui é um motivo de gratidão. Se não fosse Deus na sua vida, alguns nem vivos estariam. Então, pessoal, traz para a sua vida essa consciência. Estou com um problema? É a vida. Você tem problema, eu tenho problema. Tem dia que é com o filho, tem dia que é com a esposa, tem dia que é financeiro, tem dia que é no corpo, tem dia que está oprimido, está tenso, está nervoso, tem dia que você machuca, bate o pé, tem dia que você não está andando direito, está com o nervo inflamado, está com as costas doendo, deu um mau jeito na coluna, é a vida, e aí? O Davi não tinha unha encravada. Né? O Abraão nunca teve uma dor de coluna, uma dor de cabeça. Olha a casca grossa que aqueles caras eram. E às vezes aqui com bobagem, com bobeira, com coisa pequena, a gente está reclamando, falando de parar, de desanimar, de desistir. Olha lá a Abigail, o marido dela era o Nabal. Um estúpido, um ignorante, um grosseiro, e estava lá, lutando para aquele homem lá ainda ter algum sucesso na vida dele. Ele lutou a Abigail lutou para não matar ele. Ele morreu por conta dele mesmo, da maldade dele. E às vezes por bobagem.
né? Não está tendo problema de adultério, de imoralidade e tal, e qualquer situação já vira um cavalo de batalha, um negócio, uma tempestade em copo d'água. Então a gente precisa amadurecer em tudo isso, amadurecer a nossa fé, amadurecer o nosso emocional, não viver mais como o mundo vive. O mundo, né, esses dias eu estava falando, né, você já deve ter visto muito mais situações aí que às vezes eu consigo lembrar. Às vezes o povo está tão fraco, né? O menino leva um fora da menina, ele vai lá e se mata. A menina leva um fora do menino, vai lá e corta os pulsos. Né? A fraqueza, né? As pessoas, né? O pai proíbe um negócio, a menina fala, você está arruinando, você está destruindo com a minha vida. Então a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se posicionar como autoridades, como homens e mulheres de Deus. E homens e mulheres de Deus são homens e mulheres parecidos com Cristo. E a gente não vê Cristo chorando as pitangas, reclamando, sendo, né, uma pessoa mole. Então, é o que nós estamos falando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma pessoa só é livre de verdade quando ela acredita na verdade. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, suas mãos no coração. Eu peço que você apresente ao Senhor. Faça isso. Faça o que a palavra diz. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Todos. Ninguém precisa saber que você está com um problema, não. Tem gente que tem um prazer, a necessidade de mostrar que ele está com alguma coisa, só para alguém perguntar, o que foi? Qual o seu problema? Ninguém precisa saber. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, não é a paz segundo o mundo, que a paz do mundo, assim, se estiver tudo maravilhoso, ganhando assim milhões, né, com nenhum problema em casa, ele tem paz, aí tem alegria. Não, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nossa, não entendo como que você está assim. Pois é Deus. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então apresente o Senhor as suas razões. Quais são as suas situações, as questões que você precisa de resposta? Pegue esse momento. Apresente ao Senhor as suas razões, as suas questões, e Ele vai dar a resposta. Ele vai dar a paz, a tranquilidade. Ele vai derramar o favor que você precisa para romper, para vencer tudo isso. Fale com Ele agora. Sua presença é a minha alma. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Me chama para E nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, as nossas razões, meu Pai. A sua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos estão em trevas, meu Pai, nós estaremos vivendo um tempo de trevas, meu Pai, porque tudo é interno, meu Deus. O nosso mundo, ele é como nós enxergamos. Tem pessoas que estão vivendo as mesmas situações. Nós podemos lembrar do tempo de Davi com Golias, meu Pai. Todos estavam com olhar de trevas. Olha o tamanho deste homem, olha o tamanho deste guerreiro. Vocês viram ele? Viram o tamanho dele? E os olhos de Davi eram olhos de luz. O meu Deus me deu vitória com o leão e o urso. Ele vai me dar essa vitória. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, meu Deus amado, nós vemos claramente na sua palavra exemplos de pessoas que estavam vivendo a mesma situação, com olhar de luz e outros olhar de trevas.
E que tremendas trevas eram aquelas, meu Pai, mas também que tremenda luz era aquela, Senhor. Então derrama sobre cada um de nós, meu Pai, esse favor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, tem misericórdia de nós. Abra as nossas mentes, meu Pai, para que nós possamos enxergar, meu Deus, a paz e desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Dá vitória, Senhor, dá visão a cada um de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai, eu te peço. Abra os olhos do nosso povo, Senhor, que nós venhamos a viver com base nesses filtros, meu Pai, que os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam com base naquilo que é nobre, naquilo que é de boa fama, naquilo que traz louvor, naquilo que é amável, Senhor, naquilo que é puro, Senhor, naquilo que é excelente. Que a nossa boca, meu Pai, os nossos pensamentos sejam voltados para aquilo que é correto, Senhor. Porque como nós lemos, meu Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se eu conheço a verdade, eu vivo com base nela. Então, se eu vivo com base na verdade, eu não vou pensar em mentiras, eu não vou pensar que isso é para derrota, que isso é para morte, que isso é para o meu fracasso, que o Senhor tem o pior para mim, que não era para ser mesmo, que eu me enganei, que não era para ter casado, que não era para ter aberto a empresa, que não era para ter tido esse filho, que não era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo. São mentiras, meu Deus, são falsos argumentos, mas são fortalezas também, são coisas grandes, altas, que nós precisamos pegar as armas poderosas, as bombas atômicas do Senhor e destruir, meu Pai, essas fortalezas diabólicas. O que você ainda estava pensando? Que são fortalezas diabólicas, que te levam à tristeza, que te levam ao desânimo, que te levam a uma mentalidade errada, que não é aquilo que Deus tem para você, que te levam a falar bobagens, que te levam a ter atitudes desesperadas, desequilibradas, imaturas, descontroladas. Quais são as mentiras que você ainda acreditava? Quebra isso hoje em nome de Jesus. Não aceita, fala com o Senhor, peça ajuda a Ele, apresente as suas razões, apresente as suas situações. Senhor, me ajuda, Senhor. Sozinho eu sei que eu vou fracassar, meu Pai. Sozinho eu sei que eu já fracassei, e eu não quero fracassar, meu Pai. Eu quero crescer, eu quero acertar, eu quero aprender com isso, meu Pai. Me ajuda. Peça ajuda ao Senhor, peça misericórdia a Ele. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a acreditar, meu Deus, me ajuda a acreditar, me ajuda a romper, Senhor, me ajuda a vencer a incredulidade, me ajuda a acreditar, meu Pai, e a botar um fim nessas mentiras. Me ajuda, meu Deus, a pegar cada pensamento. Quais são os pensamentos? Quais são os pensamentos que você precisa pegar e torná-los cativos, e ensiná-los a obedecer a Deus? Não, isso é mentira. Não, isso é mentira. Está escrito isso. Lembra como Jesus reagiu, rebateu a tentação do diabo? Está escrito. Eu rebato com a palavra, eu rebato com a verdade, eu rebato com a verdade, eu rebato com a verdade. Eu creio na verdade, Senhor. Qual é a verdade que Deus tem para você? Você sabe, você conhece a Bíblia. Qual é a mentira que Deus tem falado aqui, que o diabo tem falado na sua mente? Você vai perder? Não, quem faz perder é o diabo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está escrito, Senhor. Está escrito que o Senhor veio para me dar vida e vida abundante. O que os pensamentos do diabo têm lançado na sua cabeça? Do quê? Não, que é melhor parar, é melhor desistir, é melhor separar, é melhor entregar. O que o Senhor fala para você? Não, Deus não é Deus de confusão. Você está com esses problemas? Mas é a dureza de coração. Não é culpa de Deus, não é, porque não é, não. A dureza de coração, orgulho. A palavra me diz, está escrito, vai para a palavra. Jesus fazia isso o tempo todo. Vocês não leram? Vocês não viram isso na palavra? Vocês são mestres. E vocês não sabem disso, não sabem daquilo? Jesus conhecia a Bíblia.
Os religiosos também, mas na hora que é conveniente, não usa a palavra. Então, se for para pregar, a gente sabe pregar. Mas aí, o que nós falamos? O que a Bíblia diz? A fé sem obras, ela é morta. Eu preciso acreditar na verdade e ter obras condizentes com essa verdade. Eu preciso acreditar na palavra e ter obras que mostram o que eu acredito. As suas obras têm mostrado qual tipo de fé. As suas palavras, as suas atitudes têm mostrado qual tipo de fé. Qual tipo de fé? É uma fé poderosa, uma fé que te leva a dar saltos? Lembra que nós falamos essa palavra, acho que na sexta-feira? Dos saltos. Do paralítico de Listra, que nunca tinha andado, mas depois de ouvir a pregação de Paulo, Paulo olhou para ele e viu que ele estava pronto para a obra de Deus. Estava pronto para dar um salto na vida dele, para ter uma mudança na vida dele. Aquele homem, depois de ouvir a palavra, que nós estamos aqui ouvindo a palavra, lembra que nós falamos? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Qual é o seu medo, então? Qual é o seu medo? A palavra está falando, acabei de ler para você, Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. O que eu aprendi? Eu tenho que falar certo, vou pôr em prática. O que eu recebi? O que eu ouvi? O que eu vi? E o Deus da paz estará com vocês. Puxa, Deus, o Deus da paz não é o Deus do sofrimento, o Deus da acusação, o Deus de pesar. Nossa, é um Deus muito bravo. Não, é um Deus de paz. É um Deus de paz, é o Deus da paz. A paz que excede todo entendimento. Então não tem motivo para eu ficar aflito. Motivo eu vou ter? Vou ter, claro. Vai ter um dia que você pode ser atacado na doença, na saúde, vai ser um dia que você vai ser atacado nas finanças, que você vai ser atacado na família, claro que pode ter motivo. Mas meus olhos não são de trevas, meus olhos são de luz, então eu confio em Deus. O que eu vou fazer? Problema todo mundo tem, mas a palavra diz que o justo o Senhor livra. Entendi. Então, muitas são as aflições do justo, mas também muitas são as aflições dos ímpios. Mas o Senhor o livra de todas. Então, para isso eu preciso ser justo. Para o Senhor me livrar, eu tenho que estar na justiça. Eu tenho que estar obedecendo a palavra, eu tenho que estar declarando a palavra. E foi a orientação para Josué que Deus deu. Josué, para você ser feliz, próspero, para tudo que você fizer ser bem sucedido, você tem que meditar na palavra, declarar a palavra, não deixar as palavras do livro da lei, não deixar de falar, não deixar de pensar. Tá bom, Senhor. E ele foi bem sucedido? Nós sabemos que foi. Porque ele ouviu, ele aprendeu, ele viu. Tudo que ele recebeu do Moisés, a palavra diz, tudo que ele recebeu de Moisés, ele cumpriu à risca. Então, muitas vezes, pessoal, o que falta em nós é sermos bons alunos. Às vezes nós somos alunos não muito aplicados. Está faltando isso. Fazer o nosso dever de casa. Recebemos a aula, recebemos a palavra, ponham em prática tudo que aprenderam. Receberam, viram de mim. E eu vou falar o que acrescenta, o que é bênção, o que constrói, o que é de boa fama, o que traz louvor, o que é abençoado. Se não é abençoado, se não é para agregar, eu não vou falar, não vou ficar contando problema, não vou ficar lamuriando, não vou ficar botando defeito, não vou ficar criticando, não vou ficar falando, e agora? E agora? Quem fazia isso era o povo da Bíblia, que saiu do Egito. O que faremos? Não seria melhor levantar alguém, um líder, para nos conduzir ao Egito? Alguém dando ideia de derrota lá. Sempre tem alguém para dar uma ideia de derrota. Não seria melhor, então, desistir? Não seria melhor, então, voltar? Não seria melhor, então, se separar? Não seria melhor, então, entregar? Não seria melhor, então, abandonar? Pensamentos de derrota não vêm de Deus. Deus falou, vocês vão sair e vão ser abençoados. Vocês são um povo de Deus, o povo escolhido de Deus.
A vitrine. Deus nos coloca como vitrines. Jesus nos diz no Mateus 6,33, na sequência do 22 aqui que a gente estava lendo. Prioriza Deus. Busque em primeiro lugar. Jesus falou lá em Mateus 5, vocês são a luz, vocês são o sal. Ou seja, nós temos que fazer a diferença. O mundo jaz no maligno. O mundo só fala de derrota, de crise, de preço das coisas, de problemas, de síndromes, de doenças, de crises. Porque agora vai acontecer isso. Sai disso. Sai disso, vai para a Bíblia, vai para Deus. Sai dessa de falar, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? É o Trump? É o Xi Jinping? É o Putin? É o dólar? Vai acabar o dólar? Vai acabar o quê? Não, chega. O mundo já está maluco. É gente dopada, é gente medicada, é gente depressiva, é gente se suicidando, é gente invejosa, que vê alguém vencendo e, meu Deus, é o crime para ela alguém vencer. Porque ela é uma derrotada internamente. Ela vive nas trevas. Mas Deus nos chamou para a luz. O Deus de paz. Deus é luz. A palavra diz que na cidade santa não tem sol. Ele é a luz. Então, os meus olhos têm que ser de luz. Então fale com o Senhor e diga isso a Ele. Senhor, se até este momento eu estava tendo uma atitude autossabotadora, que o Senhor me ilumine agora, em nome de Jesus. Que o Senhor me ilumine e que eu possa ter a visão certa das coisas, Senhor. Que eu pare de viver com base no orgulho, com base nos sentimentos, com base nas circunstâncias. E viva com base na fé. Com base na palavra, eu falo pela fé, eu tenho atitudes pela fé, eu oro pela fé, eu declaro pela fé. Mas eu não quero, eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Pois é, isso é fé. A fé é certeza, é a prova daquilo que eu não vi e que eu não toquei ainda, mas que é verdade para mim. É verdade no mundo espiritual. Mas não aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu, porque a gente sabe que tudo acontece duas vezes. Lembra que a gente já falou isso? Quando você vai fazer uma viagem, você não sai aí desnorteado. Não, você já chegou na sua mente. Na sua mente eu tenho que ir naquele destino. Ou seja, os seus sonhos, os seus projetos começam na sua mente. Você chega na mente, depois você chega de verdade, chega de fato. Então, essa é a fé. Senhor, eu já tenho essa resposta, eu já tenho essa vitória, eu já tenho essa mudança nessa situação. E daqui a pouco você está pisando. Deus deu a direção para Moisés. Moisés, você vai percorrer, Moisés. Mas você não vai ser dono de nada, Moisés. Vão ser os seus descendentes que vão ocupar essa terra. Mas você, como um ato de fé, você vai ser aí de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, pela fé, Abraão já ocupou aquela terra. Mas ele não tomou posse de nada ali. Mas pela fé foi. A palavra diz, você é estrangeiro aí, tá? Mas seus descendentes vão ocupar. Então às vezes a gente não está enxergando, mas na nossa fé já chegou lá, nosso alvo já está lá, meu objetivo já está lá. Toma essa decisão em nome de Jesus. E eu quero que você ore comigo agora, expulsando todo drama, todo pensamento maldito, negativo, todo sentimento. Talvez você chegou aqui hoje aflito, talvez você chegou hoje preocupado com alguma situação. Eu quero que você ore e repreenda comigo agora em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. E eu neste momento, juntamente com cada um que está aqui, Senhor, nós repreendemos agora todo espírito maldito, todo peso, todo mal, toda opressão, todo levante do inferno contra as nossas vidas agora, Senhor, que vem lutando para amarrar, vem lutando para entristecer, vem lutando para colocar aflição, mágoas, dúvidas, sentimentos diabólicos, trevas no coração dessa pessoa, sentimentos de derrota, sentimentos de desistência,
resistência, de paralisação, de interrupção de processos, de projetos, eu repreendo agora. Pega tudo que é seu, espírito do inferno, você que tem lutado na mente, tem lutado nos filhos, tem lutado no casamento, tem lutado na vida financeira, profissional, sentimental, espiritual, colocando peso, opressão, angústia, tem atuado na mente dela, no corpo dela, colocando dores, situações negativas, mal-estar, fraqueza, nós repreendemos agora todo mal em nome de Jesus, tudo aquilo que se levantou para distrair essa pessoa, para tirar os olhos do foco, do alvo, de viver o melhor tempo, de viver um vinho novo, de ser um odre que suporta a pressão. Nós repreendemos agora todo mal, todo espírito do inferno agora, eu repreendo agora juntamente com cada pessoa que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu da empresa, da casa, da família, dos filhos, da mente dela, da saúde dela, em nome de Jesus, e saia em nome de Jesus, e saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus, clame o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua mente, o sangue de Jesus tem poder sobre o seu corpo, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu casamento, o sangue de Jesus tem poder sobre os seus filhos, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua mente, o sangue de Jesus tem poder sobre os seus olhos são de paz, os seus olhos são de luz, os seus olhos são abençoados, ou seja, sua vida é de luz, sua vida é de fé, é de paz, é de esperança. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, cada coração aqui, meu Pai, que chegou talvez aflito, meu Pai, preocupado, angustiado, que nós viemos a colocar em prática tudo que ouvimos, aprendemos, vimos e vivemos, meu Pai, porque o Senhor é o Deus do ontem, de hoje e de amanhã, Senhor. O Senhor já nos deu vitórias antes e vai nos dar de novo. Cada um aqui, Senhor, tem testemunho, cada um aqui pode dizer o que o Senhor já fez na vida dela. Então, se o Senhor já fez, o Senhor pode fazer de novo. Então nós cremos, meu Pai, nossos olhos são olhos de luz, não mais olhos de trevas. Nós vivemos em paz, meu Pai, a paz que excede todo entendimento. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu poder, nós cremos, meu Pai, em tudo que ouvimos e vimos, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que tudo isso que nós recebemos hoje, Senhor, é para glorificar o teu nome, com testemunhos de curas, testemunhos de portas abertas, testemunhos de libertação, testemunhos de vitórias em cada área da vida. É o que nós declaramos, meu Pai, cremos e tomamos posse para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.